Perfeito. Bom dia a todos, então... bem-vindo a todos aqui a nossa mais uma Fast Live. Hoje nós estaremos novamente aqui com um momento de explicação aqui do Adilson. Adilson Taub, ele é um Head de TI aí da RGM e também certificado em DPO. E hoje ele vai falar sobre o DPIA, né, os relatórios de impacto, vai falar como se cria. Então, como é que então vocês podem trabalhar com mais essa necessidade dentro da LGPD. Quero agradecer a presença de todos vocês e lembrá-los que assim, a nossa Fast Live ela tem uma duração de até aproximadamente 20 minutos e a gente abre mais aproximadamente 10 minutos para tirar dúvida de vocês. Esse material que o Adilson vai apresentar para vocês, quem tiver interessado em recebê-lo, a gente tem pedido sempre para que as pessoas coloquem os dados diretamente lá no chat. Então, peço para que vocês coloquem o nome e, de preferência, aí o WhatsApp, né, ou o e-mail, para que, então, o pessoal, a equipe aí da RGM possa entrar em contato com vocês e, então, encaminhar esse material, tá bom, pessoal? Então, quem tiver interessado, por gentileza, só inserir os dados aí para a gente, tá? Vamos lá? Adilson, fique à vontade, é com você aí. Um abraço. Obrigado, Robson. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço aí a presença de todos nessa Fast Live. O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre o DPIA. O DPIA ele é um assunto bastante comentado quando a gente fala em projetos de adequação à LGPD. Existem aí algumas maneiras de se fazer, existem algumas dúvidas em relação ao que é esse documento, e por ser, na nossa visão, o documento mais importante a ser tratado pelo controlador, lembrando, o controlador é a empresa que é responsável pelos dados pessoais, né? Quem precisa se adequar à LGPD. Então, o principal documento que essa empresa, ou o DPO dessa empresa, precisa saber gerenciar, gerar, guardar e apresentar é o DPIA. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, especificamente sobre o DPIA, o que é esse documento, que tipo de informação que existe dentro desse documento e o que precisa estar dentro desse documento, quando que esse documento precisa ser gerado, né? Tanto pelos aspectos previstos na lei, como na prática, né? E depois, ao final, a gente vai mostrar um exemplo de como fazer esse relatório da maneira mais simples possível, tá? Importante lembrar um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre a teoria do que é o DPIA, que se adequar à LGPD é uma história, né? É uma história que ela passa por alguns capítulos. E o DPIA, ele, de alguma maneira, demonstra isso ou coloca na prática isso, porque para que a gente chegue no DPIA, a gente vai ter que ter preparado um arcabouço de informações e o relacionamento dessas informações de uma maneira que a gente vai passar por várias disciplinas da empresa, né? A gente vai ter falado já das questões operacionais da empresa, a gente já vai ter falado sobre os processos da empresa, a gente já vai ter que ter falado sobre as finalidades de tratamento da empresa, os ativos onde essas finalidades são executadas, os dados pessoais que estão lá, a classificação desses dados pessoais e os riscos que estão associados, sejam eles aos ativos, aos processos, aos tratamentos de dados em si. Tá? Então, o DPIA, a gente pode dizer que ele é o resultado final de uma fase de adequação. Por mais que ele não seja um documento que vai ser utilizado só quando você termina a adequação, a gente vai ver hoje que esse documento ele acontece aí e ele precisa ser tratado basicamente durante todo o ciclo de vida do controlador, enquanto ele tiver um DPO e estiver executando rotinas de tratamento de dados, eu só vou conseguir chegar nele como um resultado de um trabalho de adequação, porque senão eu não vou ter as informações necessárias para colocar lá, tá? Vocês têm aí no material, na tela, vocês também, quando mandarem aí, quando a gente mandar para vocês o material, vocês vão ter os meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida que a gente não consiga atender aqui por conta do tempo, fiquem à vontade para contatar, tá? Como o Robson falou, a ideia é a gente fazer a apresentação e depois tirar um tempinho para a gente responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que é o DPIA? O DPIA, conhecido aí internacionalmente como Data Protection Impact Assessment, ou Relatório de Impacto de Proteção de Dados, tá? Por mais que hoje ele seja, na Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, ele é chamado de Relatório de Impacto, né? Ou Relatório de Riscos. Mas, se a gente estudar qualquer tipo de framework ou qualquer padrão de qualidade, de privacidade, a gente sempre vai ver esse termo em inglês, tá? DPIA. Então, por isso que a gente sempre fala DPIA,
por mais que seja um termo em inglês, é a mesma coisa que o DPO. Né? Na LGPD ele é chamado de encarregado de proteção de dados, mas o mercado sempre chama ele de DPO. Tá? Então, o que é isso? Então, ele é um documento, lá no artigo 5º da LGPD, a gente já tem a descrição ou a definição do que ele é. Né? Ele é um documento que o controlador precisa saber produzir ou ter condições de produzir. Esse documento ele tem que ter todos os processos ou a descrição de todos os processos de tratamento de dados pessoais que são executados, né? E todas as medidas técnicas e administrativas, né? Ou as medidas de salvaguarda que são executados pelo controlador para garantir a proteção desses dados. E toda a estratégia para mitigar riscos associados a esses tratamentos de dados. Então, pessoal, por mais que seja um termo bastante genérico aqui, é o que eu disse alguns minutos atrás, para que a gente possa emitir essa documentação, para que a gente possa ter a possibilidade de descrever todos os processos de tratamento de dados, todos os riscos que esses tratamentos de dados trazem, e todas as medidas técnicas e administrativas associadas a isso aqui, a gente vai ter que juntar muita informação para chegar nessas 3 linhas aqui ou nesse parágrafo, tá? Quem cuida desse documento é o DPO, essa é uma das responsabilidades do DPO, saber executar e gerenciar esse relatório, tá? E lá no artigo 38 a gente tem um pouquinho mais de informação sobre ele, né? A gente diz que lá a gente tem que ter a descrição de todos os tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta desses dados e para a garantia das informações, né? E uma análise do controlador sobre todas as medidas e as técnicas e administrativas de salvaguarda para mitigar os riscos. Ou seja, eu tenho que colocar nesse relatório, basicamente, um raio-x de todo o meu SGPD, ou de todo o meu sistema de gerenciamento de privacidade e proteção de dados. Tá? Eu tenho que colocar muita informação lá dentro. Tá? Assim como diversos aspectos da LGPD, o DP ainda não foi regulamentado. Né? Então, por exemplo, a gente ainda não sabe no detalhe se eu preciso colocar essa informação ou aquela, se esse relatório precisa ser executado ou criado mensalmente, anualmente. A gente tem algumas práticas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas, né? Algumas delas já previstas na lei e outras que não estão previstas na lei, mas a gente aprende olhando a regulamentação, por exemplo, da GDPR. E certamente, ao longo aí do período de atividade da NPD, a gente vai ter regulamentações que certamente vão abranger também o relatório de impacto ou o DPIA. Tá? Então, de acordo com a lei, de acordo com a LGPD, quando é que eu tenho que emitir um DPIA? Né? Então, eu tenho que emitir um DPIA sempre que ele for solicitado pela NPD. Né? Então, a gente fala que, na prática, se o controlador passar por qualquer tipo de auditoria ou denúncia da NPD, a primeira coisa que ela vai solicitar do controlador é o seu DPIA, né? Ou o DPIA mais atualizado ou o último DPIA que foi emitido. Lembrando que esse relatório não vai acontecer só uma vez. Esse relatório eu tenho que gerar ele e ele vai ter várias versões sempre que qualquer uma dessas informações que eu disse que tem que estar lá dentro mudarem. Então, se eu criei novos processos de tratamento de dados, novas finalidades, novas medidas administrativas ou técnicas, se eu abri ou fechei riscos, se eu gerei ou não incidentes, significa que eu vou ter que emitir um novo DPIA, porque as informações do anterior eram um snapshot de uma situação que já não é a de agora. Tá? Então, eu tenho que ter a possibilidade de emitir esse DPIA, porque se a NPD pedir, eu vou ter que mostrar. E, certamente, é a primeira documentação que a NPD vai mostrar, até porque ela já é uma grande comprovação de que você tem um sistema de gerenciamento de privacidade. Tá? Se você usa como finalidade de tratamento de dados o legítimo interesse do controlador, a gente falou um pouquinho disso na live passada, e a gente vai até fazer uma outra live só para falar sobre hipóteses de tratamento de dados. Existe uma delas que é o legítimo interesse do controlador. A NPD diz que sempre que você tiver tratamentos de dados com a hipótese de legítimo interesse do controlador, você tem que ser capaz de emitir um DPIA. Tá? Se você for um agente público, né, seja uma entidade pública ou de economia mista, você precisa também ser capaz de emitir o DPIA por solicitação da NPD. Tá? Então, a gente tem aí o artigo 50, 4º, 10, 32 e 38, que já coloca
no mínimo, você vai ter que saber e ser capaz de emitir esse relatório nessas situações, tá? Como eu disse para vocês, existem falta de regulamentação em alguns aspectos da LGPD, o DPIA não é diferente, tá? E se a gente começar a olhar para modelos e frameworks de qualidade na gestão dessa privacidade, né, ou na implementação ou manutenção de um SGPD, a gente tem que começar a olhar pontos do meu SGPD ou pontos da minha rotina de tratamento de dados que certamente vão exigir a execução de um DPIA. Muitos desses aqui, inclusive, já a gente olha para o que se está se fazendo na Europa com a GDPR e fala, olha, lá na GDPR já temos regulamentação que diz que sempre que eu chegar nesses pontos ou atender a esses parâmetros, eu preciso ser capaz de emitir um DPIA. Tá? Então, na prática, sempre que eu tiver um grande volume de tratamento de dados, eu tenho que emitir um DPIA. Por quê? Porque eu tenho muito risco de privacidade. Sempre que eu tratar dados sensíveis ou dados de crianças e adolescentes, eu preciso emitir um DPIA. Por quê? Porque dados sensíveis, ele limita a possibilidade de tratamento, limitando as hipóteses de tratamento que justifica esse tratamento de dados, e dados de crianças e adolescentes, eles só podem ser tratados de acordo com a LGPD a partir do consentimento dos responsáveis dessa criança ou adolescente. Então, se eu tenho um tratamento de dados de crianças e adolescentes, eu preciso obrigatoriamente ter um processo de consentimento dos pais. Será que eu tenho esse consentimento? Quais são os riscos que eu tenho ali? Então, é um tratamento de dados específicos que precisa aparecer no meu DPIA. Como eu já falei sobre o legítimo interesse do controlador, se eu terceirizo ou compartilho dados com terceiros, a gente já falou também um pouquinho disso na outra live, né? Eu sempre vou compartilhar dados com terceiros, seja esse terceiro um operador, ou ele não é um operador, mas ele é o final do meu processamento. Eu preciso entregar esses dados para um terceiro por algum motivo, seja uma obrigação legal ou contratual, ou qualquer que seja. Então, se eu tiro dados do meu poder e passo para um terceiro, é legal ter um DPIA, porque certamente eu tenho que ter uma gestão de riscos nesse compartilhamento, eu tenho que ter medidas técnicas e administrativas de segurança para garantir a privacidade desses dados. Sempre que houver tratamento de dados pessoais realizados de forma automatizada, sem verificação humana. Isso é uma questão importante porque a LGPD ela traz um direito do titular, que a gente também falou na outra live, que diz o seguinte, sempre que você tiver um tratamento de dado feito por uma rotina totalmente automatizada, que é uma decisão, uma classificação de cidade de maneira automatizada, o titular de dados ele pode pedir revisão desse resultado. Né? Então, por exemplo, a gente faz vamos falar na prática, a gente faz um monitoramento por vídeo, tá? E a gente conta pessoas ou classifica essas pessoas entre homens e mulheres. Só que quem faz isso é um vídeo analítico, por exemplo, um software embutido numa câmera ou um sistema que recebe um feed de uma câmera e faz esse tratamento. Então, eu estou tratando dados pessoais, né? As pessoas sensíveis, porque fotos, vídeos e voz são dados sensíveis, e o resultado desse tratamento, classificação, contagem dessas pessoas, ele está sendo feito de forma automatizada, sem intervenção humana. Então, a LGPD ela tem ali algumas características específicas para isso, então a gente tem risco aqui de privacidade, é importante eu sempre ser capaz de tratar um DPIA, tá? E sempre que eu detectar riscos de privacidade, né? Sejam eles urgentes ou altos. Não existe hoje uma maneira definitiva para você gerenciar riscos. A gente até tem planejado uma outra live só para a gente falar de riscos, de incidentes de segurança e notificações, tá? Mas, quando você detectar que esses riscos trazem sérios problemas de privacidade, ou podem trazer sérios problemas de privacidade para o titular, significa, e esse é o termo que a LGPD usa na teoria, né? Riscos ou situações que trazem alto risco de privacidade aos titulares, então você vai ter que se preocupar com o DPIA, tá? Então, isso aqui seria o checklist que o seu DPO precisa ter na mão, né? Seja o que está sendo explícito na LGPD, né, que é o mínimo, seja a melhor prática de gestão de privacidade. Então, todo DPO, todo controlador precisa saber em que momento ele precisa emitir esse DPIA, tá? Em quais situações exigem a emissão desse DPIA. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai mudar um pouquinho a tela e eu vou mostrar para vocês na prática o que eu estou falando para tentar deixar a coisa um pouquinho mais palpável aí para vocês.
A tela deve estar aparecendo para vocês já, né? Pois bem, então, antes da gente olhar para o DP em si, é importante a gente entender que para ele sair, vocês vão ver que emitir o DP, por exemplo, depois que você tem essas informações, é algo bastante simples, né? Mas eu preciso, antes disso, fazer um trabalho, eu preciso listar ou associar, ou o que a gente chama no nosso framework de inventariar as minhas informações, tá? Então, o primeiro passo disso é inventariar os meus processos de negócio. Então, eu tenho ali, dentro do meu dia a dia, da minha rotina operacional, vários processos de negócio. Né? Por exemplo, olha, eu tenho um processo de negócio de recrutamento e seleção. Eu tenho um processo de negócio, nesse caso, de pagamento a fornecedor, né? De recepção de pessoas na portaria. Então, eu vou inventariar quais são os meus processos de negócio, as minhas rotinas operacionais. Esses processos de negócio, eles sempre são executados em ativos, né? Esses ativos seriam os meus sistemas físicos e eletrônicos, né? O meu CRM, o meu RP, a minha planilha, o meu servidor de e-mail, o meu file server, ou os meus ativos físicos, como, por exemplo, o meu almoxarifado, o meu arquivo morto. Então, eu preciso saber, dentro dos processos de negócio que eu tenho, quais ativos de informação que eu uso para executar essas minhas rotinas. Cada um desses ativos da informação, ele tem o que a gente chama de nível de confiabilidade, tá? Isso a gente pega lá da ISO 27001, por exemplo, ou seja, o quanto o processamento de informação que acontece dentro desse ativo é seguro, né? E a gente sempre olha essa segurança por 3 óticas: o nível de confidencialidade desse ativo, ou seja, o quanto essas informações tratadas nesse ativo são confidenciais no nível que elas precisam ser, o nível de integridade dessas informações, o quanto essas informações estão corretas e só poderão ser acessadas, alteradas, atualizadas, deletadas através de um processo de controle, né? E o nível de disponibilidade dessa informação, né? O quanto essa informação está disponível para quem pode ter acesso a ela, né? Então, para cada um desses ativos, a gente precisa ter uma ideia desse nível de confiabilidade, né? Para entender aonde os dados estão, o quão seguro eles estão ali. Tá? Dentro desses ativos, eu vou ter os meus artefatos, né? Os meus artefatos são os meus documentos físicos ou eletrônicos que são gerenciados dentro desses ativos e que abrigam os dados pessoais. Tá? Então, dentro desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho, por exemplo, um artefato chamado ficha de avaliação dos visitantes, que tem dados de um cliente, o cliente é o meu titular de dados, tá? Dentro desse artefato eu tenho, esse artefato ele é utilizado dentro desse sistema ONG-SYS, dentro do sistema servidor de e-mail, dentro do arquivo físico de convidados, ele também é tratado dentro das estações de trabalho e no disco de armazenamento externo, ou seja, eu tenho alguns ativos que tratam o artefato ficha de avaliação. Então, esse documento passa, em algum momento, por alguns desses ativos. E aonde ele é utilizado? Né? Ele é utilizado nesses processos, né? Gestão de contas a receber, dentro do sistema ONG-SYS, gestão de contas interno, prestação de contas, contas a pagar, gestão de aluguel, ou seja, todos os processos de negócio que usam esses ativos podem fazer uso desse documento chamado artefato. E dentro desse artefato, quais dados pessoais que eu tenho lá? Lá eu tenho o nome, lá eu tenho a data de expedição do RG, eu tenho o e-mail, eu tenho o telefone celular e tenho um telefone fixo. Ou seja, esses são os dados pessoais que eu trago dentro desse artefato. Esse artefato é gerenciado por esses ativos que, por sua vez, executam esses processos de negócio. Então, vejam que eu preciso amarrar o que a gente chama de hierarquia da informação, e daqui a pouco a gente vai entender por que eu preciso disso para emitir o meu DP. Tá? Dentro desses artefatos, eu tenho os meus dados pessoais, então esses dados pessoais eu preciso classificá-los, né? Então, a gente tem ali o Marco Civil da Internet, por exemplo, que dá algumas classificações que a gente usa como padrão. Além disso, a gente tem a classificação da própria LGPD, que só classifica dado pessoal em dado pessoal normal e dado pessoal sensível. A gente usa, por exemplo, no nosso framework, algumas categorias a mais para ficar de acordo com o Marco Civil da Internet também. Então, classifico meus dados e faço toda essa amarração que eu mostrei para vocês. E aí eu vou ter, para cada processo de negócio,
várias finalidades de tratamento, ou seja, várias rotinas de tratamento de dados. Né? Então, por exemplo, a venda de um ingresso, e eu vou imaginar que eu trato o nome da pessoa dentro desse ingresso, tá? O processo venda, ele pode ter vários tratamentos, porque eu posso ter um tratamento de pesquisa, posso ter um tratamento de impressão do bilhete, eu posso ter um tratamento de emissão eletrônica do bilhete, eu posso ter um tratamento de emissão física do bilhete, ou seja, vários tratamentos de dados executados, muitas vezes, dentro do mesmo ativo ou por ativos diferentes, associados ao mesmo processo. E cada um desses tratamentos de dados, o que a gente chama no nosso framework de finalidade, ele tem que ter uma hipótese de tratamento de dados previsto na LGPD, ou seja, qual fundamento legal que permite que eu, como controlador, execute esse tratamento de dado que usa esses dados pessoais desses artefatos dentro daqueles ativos. Então, eu preciso fazer todo esse mapeamento para, por exemplo, chegar nos meus riscos, né? Quais riscos eu tenho? E sempre que eu cadastrar um risco, eu posso fazer com que esse risco esteja cadastrado a um ativo, ou a um processo, ou uma finalidade, ou a vários. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês de uma maneira muito rápida, pessoal, é o que eu preciso ter antes de emitir o meu DPIA. Eu já preciso ter feito esse mapeamento e associação dessas informações para ser capaz de emitir o DPIA. Depois que eu tenho tudo isso pronto, aí eu começo o trabalho do meu DPO. E dentro do trabalho desse meu DPO, como eu disse para vocês, uma das obrigações dele é emitir um DPIA, né? No caso dessa nossa ferramenta, chamada LGPD Operations, como é que funciona? Eu venho aqui e clico gerar um novo DPIA, tá? Mais nada. Por quê? Porque todo o trabalho de associar essas informações que eu preciso trazer num relatório de impacto, eu já fiz anteriormente, né? Eu já mapeei os meus processos, as minhas finalidades, os meus ativos, as medidas técnicas e administrativas associadas a esses ativos, enfim. Eu já fiz todo o trabalho pesado que eu não vou usar só para o DPIA, todo esse trabalho aqui é o dia a dia do meu DPO, para atender titular, a gente falou isso na outra live, para fazer qualquer tipo de decisão, para gerenciar risco, eu preciso ter essas informações mapeadas. Né? Mas uma vez que eu tiver elas mapeadas, eu também já posso emitir o meu DPIA automaticamente sem nenhum estresse. Tá? Então, vamos esperar um pouquinho, só que a ferramenta demora alguns minutinhos aqui, já que saiu, tá? Para emitir o DPIA. Então, uma vez que a ferramenta emitiu o DPIA, o que a gente vai ter aqui? Tá? A gente vai ter o relatório, né? A ferramenta, no nosso caso, ela mostra aqui, mas eu vou... bom, vamos ficar aqui só para a gente não perder tempo, mas dá para você fazer o download aqui, clicando aqui, você faz o download desse arquivo PDF, seja para você guardar em outro lugar, apesar que ele fica registrado aqui na ferramenta, o dia e a hora que você emitiu aquele DPIA, mas você também pode exportá-lo para, por exemplo, mandar por e-mail e tal. Então, dentro desse relatório, a gente vai trazer qual a identificação do controlador, né? Isso tudo cadastrado, já está cadastrado lá na ferramenta, em outras áreas, em que etapa da minha adequação eu estou, né? Se eu estou na fase de diagnóstico, de adequação, de operação, quando é que essa fase começou, quando é que ela se encerrou, quem é o responsável técnico por essa fase de adequação, e aí eu vou começar a listar. Tá? No caso do modelo que nós fizemos, a gente lista o DPIA por alguns blocos. O primeiro bloco é pela visão das finalidades de tratamento, ou seja, para cada tratamento de dados cadastrados, eu trago o raio-x dele. Então, eu digo, cancelamento de venda de ingresso, qual a hipótese de tratamento que eu tenho associada a ela, qual é a origem desse dado, se ele trata dados de criança ou adolescente ou não, se ele é executado com ou sem intervenção humana, quais artefatos que eu uso e, dentro desses artefatos, quais são os dados pessoais e cada um deles, se ele é imprescindível ou não para o tratamento. Se eu tenho um processo de consentimento, qual é esse processo de consentimento? Se eu tenho um operador associado a ele, um terceiro, quem é esse operador? Se eu tenho compartilhamento, com quem eu compartilho? Se eu descarto ou não os dados ao final desse tratamento de dados? Quais são os ativos utilizados para a execução desse tratamento de dados? Quais riscos eu tenho associados a essa finalidade? Né? Eu tenho lá os riscos. E aí eu vou repetindo isso, ou seja, para cada finalidade de tratamento ou para cada tratamento de dados, eu vou trazer esse raio-x, tá? Eu vou pular, porque aqui a gente tem uma base que tem bastante, é uma base com dados reais de um projeto de um cliente nosso, então esse relatório é bastante extenso. Ele tem mais de uma centena de tratamentos de dados que ele executa lá, tá? Deixa eu só ir para o segundo bloco aqui.
No segundo bloco, eu foco nas medidas técnicas, desculpa, nas medidas administrativas de segurança. Então, eu vou listar todas as minhas políticas. Lá no sistema, eu também cadastro essas minhas políticas. Então, quais são essas políticas, o que elas tratam, quem são os responsáveis, desde quando ela está em vigência. Tá? E aí eu vou para as medidas técnicas de segurança. E aqui é a visão TI. Então, para cada ativo da informação que eu uso, cada sistema, né, eletrônico ou físico, eu vou dizer qual o nível de confiabilidade desse ativo, e descrever o nível de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação e a minha análise sobre ele. E todas as medidas técnicas de segurança que eu implementei dentro desse ativo, ou seja, como é que eu justifico o nível de confiabilidade, através da implementação dessas medidas técnicas. Então, eu tenho que ter lá o cadastro dos meus ativos, o cadastro das medidas para poder trazer isso. E aí eu vou listar todos os meus ativos e todas essas informações deles. Tá? E, por último, eu tenho a visão ou o prisma dos riscos. Né? Então, eu fiz ali finalidades, eu fiz medidas administrativas, seguranças, e agora olhando para risco. Então, eu trago primeiro uma matriz, que é a justificativa de como eu classifico o meu risco, né? Esse aqui é o modelo que nós usamos, e aí eu listo cada um dos riscos de privacidade cadastrados, né? A estratégia que eu tenho para tratar desse risco, e quais processos, ativos ou finalidades de tratamento que eu tenho associado a esse risco. Tá? E aí eu vou listar por essa perspectiva. Então, eu tenho cada uma das perspectivas previstas na LGPD, eu trago para o meu DPIA de uma maneira automática. Eu clico e está pronto. Tá? Percebam que se eu não tiver uma maneira de gerenciar essas informações, associá-las de uma maneira coerente, fazer esse documento, pessoal, é virtualmente impossível, ou vai dar tanto trabalho para o seu DPO que ele vai acabar não fazendo. E aí, se você receber, por exemplo, um pedido da NPD, por exemplo, para apresentar seu DPIA, você imagina quantas horas, ou quantos dias, ou quantas semanas serão gastas para que eu possa emitir um relatório desse se eu não tiver controle dessa informação. Tá? Então, esse é o DPIA na prática. Se você conseguir ter um framework, uma ferramenta ou uma maneira de ter essas informações corretamente associadas, vai ser fácil você tirar ele. Se você tiver que fazer na mão, e a gente conhece algumas consultorias ou soluções que precisam fazer isso na mão, aí vai ser difícil. Porque, por exemplo, nesse caso do nosso cliente, a gente está falando de um documento aqui que tem 170 páginas. E é uma operação pequena, não é uma operação muito grande. Mas eu tenho que trazer todas as informações, tá bom? Então, pessoal, esse é o DPIA. Peço desculpa aí pelo tempo e agora fico à disposição para vocês para tirar qualquer dúvida que a gente tiver aí. Adilson, muito bom. Eu ia fazer justamente a pergunta, eu ia falar justamente do relatório de vocês aí dentro do framework. Eu sei que é uma informação que não é fácil para extrair. Vi que o sistema de vocês não tinha visto até aqui ainda com isso pronto, mas é muito bom. E agora, então, eu abro as perguntas para quem quiser. Se quiser levantar a mão também, perguntar diretamente para nós, fique à vontade. Fiquem à disposição, pessoal. Vamos ver aqui. Eu vejo aqui que tem um pessoal no chat pedindo o material, né? A gente vai enviar para vocês. Muito bem. A gente vai enviar todo esse PPT para vocês em breve, assim que terminar aqui, tá bom? Pessoal, agradecendo. Por enquanto, sem nenhuma dúvida aqui direto, acho que, então, realmente, a explanação foi muito boa, Adilson. Foi até aqui perfeita. Tem algumas empresas que eu vi que já estão participando aqui também, que eu conheço, e que deve estar aí também trabalhando a sua implantação de alguma forma. Então, aí eu deixo essas empresas à vontade de estar entrando em contato, inclusive, com o Adilson ou com o Sérgio, que são os responsáveis lá pela ferramenta, o Sérgio da área comercial, que pode tirar dúvidas de vocês, inclusive para quem quiser um material de apoio, né? Um documento de apoio para poder auxiliar na implantação de quem está aí trabalhando ela em suas empresas. Como eu disse a vocês, eu recomendo, porque além de ser uma ferramenta muito barato, auxilia vocês, então, a seguir com a implementação de uma forma
mais assertiva, né? Porque o próprio sistema ele vai pedindo dados e vocês vão imputando esses dados nesse sistema e ele automaticamente, então, pode te ajudar, né, à conclusão ou demonstrar eventuais riscos que a empresa pode estar tendo e às vezes não sabia, né? Então, quando eu tive um pouco mais de conversa aqui com o Sérgio sobre a ferramenta, eu vejo que realmente vale muito a pena, pelo menos, conhecê-la, né? Mesmo para quem já está implantando, muitas pessoas podem estar implantando isso sem nenhuma ferramenta, seguindo apenas o que está lá na lei, tentando de alguma forma se adequar. Então, para quem, de repente, né, quer trabalhar só com a implementação, então eu vi que o Sérgio me colocou que pode ser feito em 3 módulos, pode trabalhar só com a implementação, e aí, se perceber a necessidade de ter os demais módulos, também podem ser implementados, né, de acordo com a necessidade de cada empresa. Recomendo a vocês realmente a conhecerem. Nós chegamos aqui ao nosso tempo, exatamente os 30 minutos, então agradeço, Sérgio, agradeço a Dilson mais uma vez. Obrigado, Robson. Fiquem, pessoal, atentos à próxima nossa Fast Live, que o Adilson se colocou à disposição em dividir em diversos blocos, em diversos módulos, algumas dúvidas, né, que o pessoal costuma ter sobre a LGPD. Então, muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, fico grato aí pela Dilson e pelo Sérgio. Grande abraço a vocês. Até a próxima Fast Live, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.